Você já presenciou um momento em que a dor de alguém foi tratada com desconfiança em vez de acolhimento? Foi exatamente isso que vi naquele dia, quando as portas da emergência se abriram para receber um homem que mal conseguia sustentar o próprio corpo. Seu rosto trazia marcas de sofrimento que iam além do físico, e ainda assim, antes que pudesse ser atendido, já recebia olhares carregados de julgamento. Havia pressa em seu passo, mas também um certo peso invisível que parecia acompanhá-lo. Enquanto ele avançava pelo corredor, era como se cada olhar ao redor tentasse lhe arrancar um pedaço da dignidade que ainda lhe restava. Naquele instante, não eram apenas os sintomas clínicos que chamavam a atenção, mas a forma como o ambiente reagia à sua presença. Eu sabia que, a partir daquele momento, não estaria diante apenas de um paciente, mas de uma história que colocaria à prova não apenas a medicina, mas a humanidade de todos que estavam ali. Naquele plantão, eu já havia atendido de tudo: quedas domésticas, crises de ansiedade, acidentes de trânsito e até uma tentativa de suicídio que havia me deixado abalado horas antes. Era um dia de corredores lotados, enfermeiros exaustos e médicos tentando dar conta de uma demanda que parecia não ter fim. O relógio marcava pouco depois das 19 horas quando ele entrou. Era um homem de aproximadamente 40 anos, magro, com roupas surradas e um olhar perdido. Não trazia acompanhante, não carregava documentos visíveis, apenas uma dor que parecia tomar conta do corpo inteiro. Seu andar era arrastado, como se cada passo fosse um desafio, e mesmo assim não houve acolhimento imediato. Antes de chegar à recepção, já havia despertado comentários velados e expressões de estranhamento. Enquanto preenchia o cadastro, percebi que sua voz era baixa, quase apagada, como se tivesse aprendido a se encolher para não incomodar. O funcionário da recepção o questionava com certa impaciência, como se cada resposta fosse um obstáculo para a fila, que crescia atrás. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a postura do funcionário, e sim a reação dos outros pacientes que aguardavam. Olhares de julgamento, cochichos e até mesmo uma senhora que discretamente puxou a bolsa mais próxima do corpo. Quando finalmente foi direcionado para a triagem, ficou claro que sua condição clínica exigia mais atenção. Queixava-se de dores intensas no abdômen, febre alta e episódios de vômito nos últimos dias. Seus sinais vitais estavam alterados e o corpo suava em excesso. Apesar disso, o clima de preconceito não se dissipava. O enfermeiro responsável pela triagem, cansado e pressionado, deixou escapar um comentário seco, que não passou despercebido. Mais um que aparece assim, deve ter alguma coisa por trás. Naquele instante, percebi que não se tratava apenas de um atendimento médico. Estávamos diante de um cenário em que um ser humano não era visto apenas como paciente, mas como alguém carregando estigmas que antecediam qualquer diagnóstico. Esse tipo de situação não era novidade para mim. Eu sabia que hospitais, apesar de serem espaços de cuidado, também revelam o lado mais cru da sociedade: preconceito, medo e distanciamento. Ao acompanhá-lo até o leito provisório, observei pequenos detalhes. Ele evitava encarar as pessoas, mantinha a cabeça baixa e parecia pedir desculpas por ocupar espaço. Esse comportamento, para mim, dizia tanto quanto seus sintomas clínicos. Não era apenas uma dor física que o derrubava. Havia algo mais, profundo. Algo que talvez viesse de uma vida inteira sendo tratado como menos digno. Enquanto preparávamos os exames iniciais, o barulho do corredor continuava. Ambulâncias chegavam, familiares desesperados se aglomeravam na porta, e no meio desse caos, aquele homem se destacava não pela gravidade aparente, mas pelo silêncio incômodo que carregava consigo. Alguns profissionais já haviam rotulado sua presença, mas eu sabia que ainda havia muito a descobrir. Era apenas o início de uma história, que naquele momento parecia ser mais um caso em meio a tantos. Mas a forma como os olhares se voltavam para ele, o peso do preconceito que circulava pelo ambiente e a fragilidade estampada em cada gesto, me fizeram perceber que aquele paciente transformaria completamente a noite. E sem que eu soubesse, também me faria questionar até onde conseguimos separar o papel de médico da nossa condição de seres humanos. Poucos minutos depois de ser encaminhado ao leito, os primeiros comentários começaram a circular de maneira mais aberta.
Um segurança do hospital, ao passar pelo corredor, comentou em voz baixa para uma enfermeira: "Esse aí já é conhecido. Sempre aparece assim, inventando dor só para conseguir uma cama ou um prato de comida." A frase foi dita quase como se fosse um fato, mas sem nenhuma comprovação. Bastou esse comentário para que o boato ganhasse corpo e se espalhasse entre funcionários e até pacientes que aguardavam na sala ao lado. Era impressionante como a semente da desconfiança crescia rápido. Pessoas que sequer o conheciam já começavam a olhar para ele com um misto de desdém e irritação. A ideia de que ele estaria ali simulando sintomas para obter algum benefício se transformava em verdade antes mesmo de qualquer exame ser concluído. E naquele ambiente saturado pela pressa, ninguém parecia disposto a questionar se aquilo tinha fundamento. O homem, deitado na maca, parecia sentir o peso desse julgamento. Seus olhos não encontravam os de ninguém. E quando uma técnica de enfermagem perguntou sobre os sintomas, ele respondeu de maneira tímida, quase engasgada, como se tivesse que provar cada palavra. O corpo debilitado tremia, não apenas pelo estado febril, mas pela sensação de estar em território hostil. Enquanto coletávamos sangue para os exames, percebi que a atenção não estava apenas nele. Alguns colegas já comentavam entre si que era perda de tempo investir recursos em alguém que provavelmente só queria se aproveitar. O preconceito não se limitava a olhares, mas começava a interferir na forma como se enxergava a necessidade do tratamento. Foi nesse momento que percebi a ruptura. Não estávamos apenas diante de um corpo que precisava de cuidados médicos, mas de um ambiente que, pouco a pouco, minava a chance desse homem receber o mínimo de dignidade. O boato se transformava em obstáculo real, capaz de influenciar condutas. E o mais perigoso era que tudo isso ocorria sem resistência, como se fosse natural duvidar dele. Em meio a esse clima, ele tentou falar algo. Contou que trabalhava em serviços temporários, que vivia em abrigos e que não tinha família próxima. Disse também que não havia se alimentado direito nos últimos dias e que a dor abdominal vinha se intensificando a ponto de não conseguir mais ficar de pé. Sua fala, porém, foi recebida com um silêncio frio, quase de indiferença. Alguns escutaram, mas não acreditaram. Outros sequer se deram ao trabalho de olhar em sua direção. Naquele instante, me dei conta de como uma mentira repetida muitas vezes pode moldar percepções e comportamentos. Era como se o hospital tivesse criado duas realidades paralelas: a do paciente que implorava por cuidado e a versão distorcida dele, construída por julgamentos rápidos e desinformados. Eu não sabia ainda se o quadro dele era grave, mas sabia que qualquer erro naquele momento poderia custar caro. A verdade que se espalhava nos corredores não tinha base clínica, mas estava prestes a influenciar tudo. A forma como seria tratado, a velocidade das decisões médicas e até mesmo o modo como outros pacientes o viam. E ali, em meio a tantos ruídos, a dignidade daquele homem começava a ser arrancada, pedaço por pedaço, não pela doença, mas pelos olhares e palavras que o cercavam. Após a coleta de exames e os primeiros sinais de atendimento, parecia que o clima se acalmava. O paciente foi medicado para dor e febre e em poucos minutos sua respiração tornou-se menos ofegante. O monitor indicava alguma estabilidade e os olhares desconfiados começaram a se dispersar, como se por um instante a situação estivesse sob controle. Ele até conseguiu beber um pouco de água, apoiado por uma técnica de enfermagem que, embora reservada, fez seu trabalho de forma correta. Do ponto de vista clínico, era como se tivéssemos conquistado uma pequena vitória. A febre cedeu alguns graus, o desconforto imediato diminuiu, e ele chegou a se ajeitar melhor no leito, soltando um suspiro quase de alívio. Foi nesse momento que alguns colegas comentaram: "Tá vendo? Não era nada demais, só precisava de atenção e remédio básico." Para quem estava cansado após horas de plantão, aquela melhora parecia justificar a pressa em concluir que o caso não exigia maiores esforços. O paciente, por sua vez, parecia acreditar que o pior havia passado. Tentou até puxar conversa comigo de maneira tímida, perguntando quanto tempo levaria para ter alta. Havia uma esperança em sua voz, uma vontade de acreditar que estava seguro, que aquele ambiente não o expulsaria como tantos outros já haviam feito na vida.
Ele não sabia, e talvez não conseguisse imaginar, que aquela sensação de estabilidade era frágil demais. Do lado de fora do leito, o preconceito ainda respirava. Alguns funcionários continuavam repetindo a versão de que ele buscava apenas um lugar para dormir ou se alimentar. O fato de ter melhorado momentaneamente parecia para eles ser a prova de que não tinha nada grave. Essa narrativa, que crescia como sombra, era perigosa, porque criava a ilusão de que tudo estava resolvido, quando, na verdade, a doença ainda não havia mostrado sua face real. Enquanto organizávamos os próximos passos, percebi que a pressa em dar o caso como encerrado era maior do que a preocupação em investigar de fato o que estava acontecendo. A medicação havia apenas mascarado os sintomas, mas não eliminava a possibilidade de algo sério. E foi justamente nesse ponto que a falsa sensação de controle se instalou, tanto no paciente quanto na equipe. O corredor seguiu com seu movimento ininterrupto. Sirenes chegando, familiares aflitos, chamadas no rádio pedindo apoio em outras salas. No meio disso, a figura daquele homem parecia se perder entre tantos outros casos. Era como se já tivesse cumprido sua pequena participação na cena, e agora pudesse ser deixado de lado. Por alguns minutos, confesso que também me deixei levar por essa ilusão. A estabilidade clínica me deu espaço para respirar, para acreditar que poderíamos focar em outros pacientes mais graves. Mas algo em mim insistia que aquela calma não era sólida, que havia algo escondido sob a superfície. O paciente, ao deitar a cabeça no travesseiro improvisado, fechou os olhos com a expressão de quem finalmente poderia descansar. Para ele, talvez fosse o primeiro instante de paz depois de dias de luta silenciosa. Mal sabíamos que esse aparente alívio não passava de um intervalo breve antes da tempestade. E foi nesse cenário de tranquilidade enganosa que a noite seguiu, como se todos tivéssemos aceitado a ideia de que a situação estava sob controle. Mas a realidade não tarda em cobrar seu preço, e quando o faz, costuma atingir exatamente onde menos se espera. Antes de seguirmos, se você está acompanhando essa história e quer conhecer outras narrativas que revelam o lado humano escondido dentro dos hospitais, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Assim, você não perde os próximos relatos que mostram o que muitas vezes não aparece nos prontuários. As horas avançavam e a falsa calmaria começou a se desfazer. O paciente, que antes parecia mais estável, começou a se contorcer novamente de dor. Primeiro, discretos movimentos de desconforto. Depois, gemidos mais altos, que chamaram a atenção de quem passava pelo corredor. Sua pele ficava cada vez mais pálida e o suor voltava a escorrer em excesso pela testa. Quando fui chamado para avaliá-lo outra vez, percebi que os sinais vitais já não estavam tão firmes. A febre retornara, agora ainda mais intensa, e o abdômen estava mais rígido do que na primeira avaliação. Era claro que havia algo errado, mas parte da equipe reagia com uma lentidão perigosa. Alguns, ainda presos à ideia de que aquele homem exagerava, tratavam seus gemidos como incômodos barulhentos em meio ao caos da emergência. Enquanto preparávamos medicações adicionais, ouvi um comentário que me incomodou profundamente. Deve ser abstinência. Daqui a pouco passa, não vale gastar tanta energia com isso. Esse tipo de fala não era apenas uma demonstração de preconceito, mas um reflexo de como o estigma pode paralisar decisões clínicas. O julgamento já havia contaminado a visão sobre ele. O paciente tentava pedir ajuda com frases curtas, interrompidas pela dor. Disse que não conseguia respirar direito e que a sensação no abdômen era como se algo estivesse explodindo por dentro. As palavras eram assustadoras, mas havia quem continuasse tratando como exagero. Eu, por outro lado, sentia o peso da responsabilidade crescer. Se não agíssemos rápido, poderíamos perder um tempo precioso. Os minutos seguintes foram de tensão crescente. Enquanto eu pedia com urgência exames de imagem, enfrentava a resistência velada. Um colega questionou se era mesmo necessário. Outro sugeriu aguardar os resultados laboratoriais antes de avançar. Era como se cada decisão precisasse vencer uma barreira de descrédito. No corredor,
o clima também se alterava. Alguns pacientes começaram a reclamar dos gritos vindos do leito. Um acompanhante chegou a dizer em voz alta: "Esse aí devia estar na rua, não aqui atrapalhando quem realmente precisa." Essa frase atravessou o ambiente como uma faca. O homem ouviu e seus olhos, já marejados pela dor, se encheram de algo ainda mais pesado: vergonha. Foi nesse momento que percebi que a dor física não era o único tormento que ele carregava. Era a luta contra a invisibilidade, contra a ideia de que sua vida valia menos que a dos outros. Essa percepção, para mim, foi como um alerta definitivo. Eu sabia que precisava enfrentar não só a doença, mas também a barreira de desumanização que se formava ao redor dele. Quando os resultados laboratoriais chegaram, a gravidade ficou clara: sinais de infecção avançada, possivelmente uma complicação abdominal grave. A confirmação médica vinha em choque direto com a desconfiança que havia dominado os corredores até então. Aquele homem, rotulado como alguém que buscava apenas abrigo, estava de fato em risco iminente. A tensão alcançava o ponto máximo. Era impossível ignorar. O preconceito que antes parecia dominar a cena começava a se chocar com a dura realidade clínica. O que estava em jogo já não era apenas a reputação de um paciente desacreditado, mas a própria linha tênue entre vida e morte. E foi exatamente nesse momento, diante da escalada da dor e da negligência disfarçada de pressa, que compreendi. O desfecho daquela história exigiria muito mais do que técnica. Exigiria coragem para romper com o julgamento que pairava no ar e devolver a ele o que nunca deveria ter sido negado: humanidade. O laudo dos exames confirmou o que já suspeitávamos. Havia sinais de uma perfuração intestinal e uma infecção generalizada em andamento. A situação era crítica e não havia mais espaço para hesitação. Era preciso agir imediatamente. O que antes muitos chamavam de exagero ou simulação, agora se revelava como uma emergência real, capaz de levar aquele homem à morte em poucas horas. Quando levei os resultados para a equipe, o silêncio foi constrangedor. Os mesmos que haviam duvidado, que haviam repetido insinuações de que ele apenas buscava um leito, agora se entreolhavam sem coragem de admitir o erro. Não havia como negar. Os números e imagens mostravam uma verdade que o preconceito tentou esconder. Ao voltar ao leito, encontrei o paciente em estado de extrema fragilidade. A dor o fazia tremer, e os olhos fundos revelavam exaustão. Ao perceber que eu trazia notícias, tentou perguntar com dificuldade se era grave. A simples forma como articulou aquelas palavras, com a voz embargada, me atingiu. Era como se ele já estivesse acostumado a não receber respostas, como se temesse ser ignorado mais uma vez. Sentei ao lado dele e expliquei a situação com a clareza que a urgência permitia. Disse que precisaríamos de uma cirurgia imediata e que o quadro era delicado. Ele me olhou fixamente e naquele olhar havia mais do que medo. Havia gratidão por, enfim, estar sendo levado a sério. Nesse instante, uma lembrança emergiu de sua fala entrecortada. Ele contou que dias antes havia procurado atendimento em outro local e fora dispensado após receber apenas analgésicos. Disseram que eu só queria remédio forte, que não era nada, sussurrou. A revelação trouxe à tona a dimensão de um ciclo de descrédito que não começara ali, mas que se repetia ao longo de sua vida. O preconceito que ele enfrentava não era um episódio isolado. Era a marca de uma existência vivida às margens, onde cada dor precisava ser validada várias vezes até ser reconhecida. E naquele corredor, essa realidade se escancarava. Quantos outros não haviam passado pelo mesmo calvário? Quantas vozes não haviam sido silenciadas sob o peso de julgamentos precipitados? Enquanto a equipe cirúrgica era acionada, senti que havia, enfim, um ponto de virada. A medicina falava mais alto que os preconceitos. A prioridade agora era salvar sua vida, e qualquer comentário depreciativo perdia espaço diante da urgência. Ainda assim, eu não conseguia ignorar a ironia cruel da situação. Só quando a gravidade se tornou inegável é que ele ganhou, de fato, o direito de ser tratado com dignidade.
No deslocamento até o centro cirúrgico, notei algo inesperado. Um enfermeiro, que antes havia duvidado de sua dor, agora se aproximava para segurar a maca com firmeza, evitando que o paciente sentisse mais desconforto. Pequeno gesto, mas carregado de significado. Era como se a verdade exposta nos exames tivesse arrancado a venda do preconceito, ainda que tardiamente. O paciente, exausto, murmurou algo que nunca mais esqueci. Achei que ia morrer sem que ninguém acreditasse em mim. Essas palavras ecoaram dentro de mim com uma força que não cabia apenas no âmbito profissional. Eram mais do que um desabafo. Eram a síntese de uma vida marcada pela desconfiança e pela exclusão. Naquele momento ficou claro. A descoberta não foi apenas clínica. Foi também humana. Descobrimos não só a doença que o consumia, por dentro, mas também o peso invisível de um preconceito que quase o custou a chance de sobreviver. A sala cirúrgica foi preparada com rapidez e o paciente levado para o procedimento. O silêncio no trajeto contrastava com o barulho habitual do hospital. Todos pareciam compreender que, naquele momento, não havia espaço para dúvidas ou comentários. Era a vida de um homem que, até pouco tempo antes, havia sido tratado como invisível. Durante a cirurgia, confirmou-se o diagnóstico: uma perfuração intestinal grave, acompanhada de extensa infecção. A intervenção foi longa e exigiu esforço coletivo. Enquanto cada profissional se concentrava em sua função, eu não conseguia deixar de pensar em como tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos acreditado nele desde o início. O preconceito havia atrasado o cuidado, e esse atraso custava caro. Horas depois, saímos da sala com a sensação de dever cumprido, mas também com um peso no coração. A cirurgia havia sido bem-sucedida, mas o quadro ainda era delicado. Ele precisaria de cuidados intensivos e tempo para se recuperar. Quando o levamos à UTI, percebi que algo havia mudado no olhar da equipe. Aquele homem, antes alvo de desconfiança, agora era visto como alguém que lutava pela vida, digno de atenção como qualquer outro. No corredor, um contraste marcante se formava. A mesma senhora que havia puxado a bolsa ao vê-lo chegar agora se aproximava em silêncio, observando de longe o deslocamento da maca. Não havia palavras, mas a expressão em seu rosto revelava algo próximo de arrependimento. Era como se tivesse percebido a gravidade do que presenciara e de sua própria reação. Na UTI, ele permaneceu sedado nas primeiras horas, mas quando recobrou a consciência, pude estar ao seu lado. Com a voz ainda fraca, murmurou um "obrigado", que carregava mais do que gratidão pela cirurgia. Era um agradecimento por ter sido ouvido, por finalmente ter tido alguém que acreditasse em sua dor. Esse instante, simples e profundo, marcou o clímax da história. A reconciliação não se deu apenas entre médico e paciente. Foi um processo coletivo. Enfermeiros que antes demonstravam indiferença agora se mostravam mais atentos. Técnicos que, de início, o trataram com pressa, agora ajustavam cuidadosamente os equipamentos para que nada lhe faltasse. Era como se a descoberta da verdade tivesse desencadeado uma mudança silenciosa em todos nós. Ainda assim, não posso romantizar a cena. A realidade é dura. Ele quase morreu porque foi desacreditado. A compaixão, embora tenha chegado, chegou tarde demais para evitar o sofrimento desnecessário, mas chegou a tempo de oferecer a ele dignidade. O colapso de sua saúde havia exposto também o colapso humano dos que o julgaram. E foi nesse ponto que a noite se tornou inesquecível para mim. No fim, ao caminhar de volta pelo mesmo corredor onde tudo começou, senti o peso de cada olhar que havia se voltado contra aquele homem. Preconceito, dor e compaixão realmente tinham caminhado juntos naquele espaço. A diferença é que, dessa vez, a compaixão havia conseguido se erguer, ainda que após o estrago. E se você chegou até aqui nesta história, convido você a se inscrever no canal agora mesmo. É através dessas narrativas que conseguimos refletir sobre o que acontece dentro dos hospitais e dar voz a experiências que raramente são contadas. Sua inscrição ajuda a manter vivas essas histórias e a compartilhá-las com mais pessoas. Ao olhar para trás, percebo que aquele plantão não foi apenas mais uma noite de atendimentos.
Ele se tornou um espelho desconfortável sobre como preconceitos silenciosos podem custar caro, não apenas em sofrimento, mas em vidas. A medicina me ensinou a interpretar exames, a identificar sintomas, a agir com precisão em momentos críticos. Mas nada disso basta quando o olhar humano falha, quando a primeira reação diante de alguém em vulnerabilidade é o julgamento em vez da escuta. Aquele homem quase perdeu a vida não pela gravidade inicial da doença, mas pelo atraso gerado pela descrença. E esse atraso nasceu de algo simples, quase banal. Olhares tortos, cochichos, comentários sem base, convicções formadas antes de qualquer diagnóstico. Pequenos gestos que, somados, criam muros invisíveis entre quem pede ajuda e quem pode oferecer. A imagem dele me acompanha até hoje. Deitado em uma maca, tentando provar que sua dor era real, como se a dignidade tivesse de ser conquistada antes mesmo do direito ao cuidado. O hospital, espaço que deveria ser símbolo, máximo de acolhimento, se transformou para ele em mais uma arena de luta contra estigmas. Isso me fez pensar, quantas vezes nós, sem perceber, reforçamos esses muros em vez de derrubá-los? No entanto, também foi nesse mesmo corredor que presenciei algo diferente. A compaixão surgiu quando a verdade se impôs, quando não havia mais como negar a gravidade. Ela apareceu no cuidado mais atento dos colegas, no gesto silencioso de apoio, na mudança de expressão daqueles que antes o enxergavam apenas como um estorvo. Foi tardia, sim, mas foi real, e mostrou que mesmo quando erramos, ainda podemos escolher mudar a forma como olhamos para o outro. Essa história me ensinou que preconceito, dor e compaixão não são forças distantes entre si. Elas caminham lado a lado, disputando espaço em nossas atitudes diárias. Em cada corredor de hospital, em cada sala de espera, em cada atendimento, essas três forças estão presentes. A escolha de qual delas deixamos prevalecer define não só o destino de um paciente, mas também o tipo de seres humanos que escolhemos ser. Encerrar esse relato não significa encerrar a reflexão. Pelo contrário, é aqui que ela começa, porque no fundo, todos nós já julgamos alguém sem conhecer sua história, já olhamos com desconfiança quando deveríamos olhar com empatia. E todos nós temos a chance de, no próximo encontro, fazer diferente. E eu deixo uma pergunta para você que me acompanhou até aqui. Se fosse você deitado naquela maca, carregando dor e invisibilidade, o que gostaria de encontrar ao redor? Olhares de julgamento ou mãos estendidas? Se essa história tocou você de alguma forma, eu peço: inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários a sua reflexão. Histórias como esta merecem ser ouvidas, porque nos lembram de algo essencial. A medicina cuida do corpo, mas a compaixão é o que sustenta a alma.